Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química nível terceiro ano, da edição de 2019. Essa é a 18ª questão, que trata de estequiometria. E diz o seguinte, que a efervescência produzida quando um tablet de um determinado antiácido e analgésico efervescente se dissolve em água, resulta da reação entre o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, e o ácido cítrico, com essa fórmula aqui, H3C6H5O7. A reação é dada aqui, já balanceada, Conforme podemos perceber, já existem os coeficientes estequiométricos que ajustam essa equação química. E está aqui, bicarbonato reage com o ácido cítrico, formando CO2, água, e esse subproduto aqui, um sal orgânico de sódio. Considere um experimento em que ocorra a reação de 2 gramas de bicarbonato de sódio com 2 gramas de ácido cítrico. A massa de dióxido de carbono formada será D. Então a gente já sabe aqui a resposta, o valor aproximado está aqui marcado, é 1,04, mas a gente vai saber como é que a gente chega a esse resultado. Tá? O CO2 é isso aqui. Então a gente vai relacionar a reação de bicarbonato de sódio, esse composto, com o ácido cítrico, esse aqui, para ver quanto de gás carbônico foi formado em massa a partir dessa reação com 2 gramas de bicarbonato de sódio disponível para reagir com 2 gramas de bicarbonato, com 2 gramas de ácido cítrico. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar o reagente limitante desse processo, tá? Para saber quem vai limitar a quantidade de gás carbônico produzido. Mas vamos lá. Então, conforme já falei antes, a equação está balanceada, A gente pode, então, é importante você sempre verificar isso, se a equação está balanceada. Nesse caso, o enunciado da questão não fala, mas já é possível perceber. Se você preferir, dê pausa no vídeo e conte, as quantidades de cada tipo de elemento no reagente e no produto para verificar isso. Tá? Eu já fiz isso, por isso não vou repetir. Então o que a gente percebe aqui de acordo com a estequiometria? Que para cada 3 moles de bicarbonato de sódio vai ser necessário, esses 3 moles vão reagir completamente com 1 mol de ácido cítrico, tá? A gente vai relacionar isso aqui, bicarbonato com ácido cítrico, para saber, eu vou chamar esse aqui, o bicarbonato de BC e o ácido cítrico de AC, tá? Para saber quem é o reagente limitante, primeiramente. Então o que eu estou percebendo aqui? Que que a quantidade em mols, que a relação em termos de mols desses dois reagentes é de 3 para 1, ou seja, para cada 3 moles de bicarbonato de sódio é necessário 1 mol de ácido cítrico e vice-versa. Ou seja, a quantidade em mols de bicarbonato deve ser sempre 3 vezes maior, do que a quantidade em mols de ácido cítrico, para que esses reagentes sejam consumidos completamente, para que todos sejam consumidos. Então vamos lá. Dando continuidade, vamos primeiramente calcular as massas molares desses compostos. Tá? A massa molar, vou colocar aqui do lado, tá? Para esse lado aqui, para ver se fica melhor. A massa molar do bicarbonato, que eu vou chamar de BC, é igual então a massa do sódio, na questão é dada, se você voltar até lá,
é dada aqui. A massa do sódio é 23, a massa do hidrogênio é 1, carbono 12 e oxigênio 16, tá? Então eu tenho um sódio por fórmula, né? Aqui são esse, lembre-se que esse 3 significa que são 3 fórmulas, né? Aqui, mas por fórmula eu tenho um sódio, então é 23 mais, só tem um hidrogênio, a massa atômica a massa molar é 1, né? 1 grama por mol, então mais 1, mais também só um carbono, massa molar 12, mais 3 oxigênios, portanto mais 3 vezes 16. Isso dá, primeiro multiplicando aqui, né, 3 vezes 16, que vai dar 48, depois somando aqui com o restante, você vai encontrar 84 gramas por mol. Essa é a massa molar do bicarbonato. Agora vamos calcular a massa molar do ácido cítrico. A massa molar do ácido cítrico vai ser o quê? São 3 hidrogênios aqui, né? Mais 5 aqui, no total são 8. 3 mais 5, 8. E 8 vezes 1 é 8, né? Então, portanto, vou colocar aqui 8 para a massa de hidrogênio. Massa de carbono são 6 carbonos, portanto, mais 6 vezes 12, mais são 7 oxigênios, né? Portanto, mais 7 vezes 16. Quando você multiplicar 6 vezes 12 e 7 vezes 16, depois somar tudo, né? Você vai encontrar que a massa do ácido cítrico é de 192 gramas por mol. Importante também a gente calcular a massa molar do dióxido de carbono, né? CO2. A massa molar do dióxido de carbono é igual ao que? A massa de um carbono, de um mol de carbono, mais a massa de 2 mols de oxigênio, né? É 16. Observe que eu tenho 2 oxigênios, né? 2 vezes 16. 2 vezes 16 é 32, já vou colocar direto aqui, tá? E somando 32 mais 12 vai dar 44. 44 gramas por mol. Pronto, eu encontrei todas as massas molares dos compostos que eu terei que relacionar nesse cálculo estequiométrico. Agora vamos lá. Para encontrar o reagente limitante, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular as massas, aliás, os números de mols, né, desses dois compostos que eu tenho, que são fornecidas as massas do bicarbonato de sódio e do ácido cítrico. Para isso, as massas são fornecidas, né? A massa, que eu vou chamar aqui de MBC, a massa de bicarbonato, é 2 gramas. Assim como a massa de ácido cítrico também é 2 gramas. Para calcular o número de mols, o que eu vou precisar fazer? O número de mols vou colocar aqui mais abaixo, desse lado aqui, acho que fica melhor. O número de mols de BC, de bicarbonato, vai ser igual a massa de bicarbonato dividido pela massa molar, né? Ou seja, 2 dividido por 84. Unidade de gramas se cancela e o resultado dá, dividindo 2 por 84, vai dar aproximadamente 0,02. Agora eu vou encontrar o número de mols de ácido cítrico. Mesma coisa, massa também é 2 gramas, né? E a massa molar agora é 192. Aqui.
lembre-se aqui que a organização foi essa. Massa molar do bicarbonato 84 gramas por mol, massa molar do ácido cítrico 192. Então vou dividir 2 por 192. Ficou ruim esse 9 aqui. Nossa, ficou horrível, tá, gente? Eu vou cancelar isso aqui. Esquece isso aqui, vou escrever aqui do lado, tá? (192 gramas por mol). Observe que as unidades de gramas cancelam novamente, né? E quando você fizer essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 0,01. Agora, o que a gente observa com esses resultados aqui? A gente observa que a quantidade em mols aqui de ácido cítrico é metade, né, da quantidade em mols de bicarbonato. Então o que teria que acontecer? Se eu tivesse 0,01 mol de bicarbonato, aliás, de ácido cítrico, aqui o que eu percebi foi o seguinte, que para cada 1 mol de ácido cítrico são necessários 3 mol de bicarbonato, certo? Então se eu tivesse 0,01 mol de bicarbonato, aliás, de ácido cítrico, né? De ácido cítrico, quanto que eu precisaria de bicarbonato? Eu precisaria de 0,03 moles, certo? Sempre 3 vezes mais. Sempre a quantidade de bicarbonato será 3 vezes em mols, né? Será 3 vezes maior que a quantidade de ácido cítrico. Portanto, observe que eu só tenho 0,02, né? Ou seja, o bicarbonato aqui é o composto que está em menor quantidade do que seria necessário para consumir toda a quantidade de ácido cítrico. Precisaria de 0,03 mols e só tem 0,02, tá? Então assim, esse é o reagente limitante. Desculpe aí a confusão com os slides. Esse é o reagente limitante, tá? É ele que vai determinar a quantidade de produto formado. Então eu tenho que relacionar a quantidade que tem disponível dele para saber o quanto que vai ser formado de CO2. Então agora eu vou relacionar bicarbonato com CO2. Vou passar uma linha aqui para separar, tá? Então vamos lá. O que a gente consegue perceber pela estequiometria? Que 3 vezes a massa de 1 mol de bicarbonato reage, né, para formar 3 vezes a massa de 1 mol de CO2, certo? Então eu posso dizer que 3 vezes 84 gramas está para, né, forma 3 vezes 44 gramas. Por que 84? Porque 84 é a massa molar do bicarbonato de sódio e 44 porque 44 é a massa do CO2, tá? Pronto. Mas e se eu tiver 2 gramas de bicarbonato? Eu vou relacionar com X e vou resolver para ele. Resolvendo para X, né, a gente tem que X, colocar aqui para esse lado, parece que o espaço vai ser pouco, mas vamos lá. X vai ser então igual a 3 vezes 44, né, vezes 2, multiplico aqui em forma de X, então 2 gramas vezes 44 gramas vezes 3. Tudo isso dividido por 3 vezes 84. 84 gramas. Observe que as unidades de grama, uma delas, né, se cancela, fica só uma, para ficar certinho.
Então, quando a gente fizer essa conta aqui, pegar, né, dá para cancelar esse 3 aqui, 3 por 3 dá 1, e a conta fica basicamente 2 vezes 44, que dá 88, dividido por 84. Então é só dividir 88 por 84 e você vai encontrar aproximadamente 1,0, tá mais próximo de 0,5, tá? 1,05 gramas. E essa é a resposta. Na questão tem 1,04, né, essa aqui, que é a resposta correta, até porque nenhum dos outros valores se aproximam muito desse resultado aproximado aqui, né? A gente encontrou 1,05, que é um valor bem próximo.